E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi eletrizante e o dia de hoje promete muita confusão. E por quê? A Câmara deve debater hoje, colocar aí em votação a urgência do PL das fake news, o 2630 fatiado. Querem discutir aquelas coisas sobre direitos autorais e, quem sabe, colocar no meio a parte de remuneração dos jornalistas, né? Que é a parte que interessa a Rede Globo. Além disso, no mesmo âmbito, começa hoje também, pelo menos está marcado, o julgamento das questões aí em torno do Marco Civil da internet pelo Judiciário Brasileiro. E nós já vamos começar comentando sobre isso no primeiro tema do vídeo de hoje. O segundo, falaremos das CPIs. Dia 8 e MST. A do dia 8 parece que está subindo no telhado. Isso não é nenhuma novidade, que a gente comentou ao longo da semana passada. Quero trazer para vocês notícias das últimas horas. E sobre a CPI do dia da MST tem umas coisas bem interessantes. Depois quero falar sobre Bolsonaro. Isso é uma nota interessante ontem sobre uma quebra de sigilo, algumas coisas aí que aconteciam nos bastidores do governo. Eu quero comentar com vocês, achei bem interessante. E também tem mais algumas informações do caso do Anderson Torres, Cid, etc, tudo mais, do próprio Bolsonaro. E essa questão da nota que falava lá das mensagens trocadas, Bolsonaro, que Bolsonaro andava fazendo, tem conexão com a coisa que aconteceu ontem. O PT falou, né, mas quem tem boca fala o que quer, que acabou com o PPI. Agora não tem mais PPI, tá tudo resolvido, a questão da Petrobras, do preço da gasolina, paridade internacional. Mas será que o PT realmente fez isso ou o PT só tá enganando, né, os seus militantes? O que é que tá acontecendo? E esse tema é interessante, até conecta com umas coisas ligadas a fake news. Depois eu quero falar com vocês sobre o Deltan Dallagnol, foi cassado no dia de ontem. Eu acho que tem algumas reflexões bem interessantes e quero trazer também mais alguns casos que envolvem polêmicas nas redes, os isentões, botando a mão na cabeça e se perguntando, meu Deus, o que é que está acontecendo no Brasil? E se der tempo, tem mais algumas coisas aí, né, do Brasil picanheiro que só traz decepção. Mas vamos começar. Como falei para vocês, Câmara faz acordo para fatiar o PL das fake news e regulação de Big Techs perde força. A manchete, você fica olhando mais ou menos assim, né? Perde força, então é bom, é ruim, etc, tudo mais. Vamos ver. Os parlamentares ainda articulam, colocar em pauta hoje, a inclusão no texto dos direitos autorais de dispositivos sobre remuneração a empresas de jornalismo, o que desagrada os governistas. E por quê? Porque os lulistas não estão satisfeitos. Aliados do Planalto temem que a divisão do 2630 tire força do projeto original e que a regulação das Big Tech não avance neste semestre. Qual é o grande interesse da imprensa e da Rede Globo? É o dinheirinho. Se você fatia e você dá o dinheiro para a Globo, ela vai ficar, né? Pô, é bom, vamos calar aqui umas vozes, mas será que realmente vale a pena calar algumas vozes? Pode deixar o governo Lula aí, né, sofrendo. Quanto mais o Lula sofre, mais necessário é defendê-lo. Então fica mais fácil até, né, de falar, ô Lula, quem quer rir tem que fazer rir. Sabe como é, né? Vamos criar dificuldade para vender facilidade. Então hoje, mais uma vez, a turma vai tentar votar o PL para dar dinheiro para a Rede Globo. Vamos ver o que é que vai rolar. Além disso, aqui não vou me aprofundar muito, que a gente não sabe para onde vai, mas só para mostrar para vocês que a informação está aí na imprensa. Suprema Corte Brasileira põe em pauta nesta quarta ações sobre moderação de redes sociais em meio a impasse na Câmara. E o que está sendo discutido aqui são aquelas questões que giram em torno do Marco Civil da internet, principalmente o artigo 19, para falar da responsabilidade das plataformas, se elas são corresponsáveis, não são, pelo conteúdo que é publicado pelos usuários, etc, tudo mais. Vamos olhar, né? O que é que será decidido. Além disso, olha como são as coisas. O Globo informou no final da noite de ontem que o Rodrigo Pacheco se encontrou com parlamentares europeus. Moramos no Brasil, mas seguimos recebendo sugestões internacionais, ordens não. Aí fala que o Pacheco recebeu ontem em Brasília um grupo de parlamentares da União Europeia que, entre outras preocupações, demonstraram um temor sobre a atuação das empresas de tecnologia no Brasil. Olha qual é a preocupação. Não estou muito preocupado com o que o Google está fazendo aqui. Será que eles sequer sabem ler português?
Eles estão preocupados por quê? A matéria não fala. Não fala quem são esses deputados, não falam qual a linha ideológica desses deputados, se são deputados radicais da esquerda, mais socialista, ou das bancadas verdes, da União Europeia. Não fala. Sociais-democratas, não tem informação. Tentei atrás aí no Google, a única coisa que eu achei é que esses deputados europeus estavam lá em Brasília também discutindo a questão do acordo do Mercosul com a União Europeia. Mas seria muito interessante saber quem é quem. O Bloco Europeu aprovou no ano passado regras especiais para a atuação de conglomerados de tecnologia com punições rígidas e até banimento da Europa em caso de infração e sugeriram ao Pacheco que o Brasil siga pelo mesmo caminho. Não é uma ordem, é só uma sugestão. É como são as coisas, né? É o tempo todo sugestões internacionais para lidar com problemas internos. Essa é a turma, né, que diz lutar pelo Brasil. Mas parece que o Brasil deles não está localizado aqui, né? Até os eventos que o Pacheco gosta de ir não ficam no Brasil. Ficam em outros países. Mas vamos continuar. Para falar aqui um pouco de fake news, uma coisa interessante. Essa imagem aqui estava no vídeo de ontem. A gente já comentou, inclusive, até em abril. Só que o amigo me mandou uma coisa bem interessante, bem rapidinho, e que eu acho que tem a ver com questão de rede social, etc e tudo mais. Você já vai entender o porquê. Comentei no vídeo de ontem, né, a Gringa Brasília, um perfil de esquerda no Twitter, falando lá que a USAID, que é uma agência do governo dos Estados Unidos, estava financiando um curso da WWF para a formação de lideranças indígenas no Brasil. E essa mesma WWF, que recebeu dinheiro de uma agência do governo americano para fazer esse curso, essa mesma WWF estava fazendo uma parceria com o governo brasileiro para gerenciar territórios indígenas. E era uma coisa bem engraçada. E aí um amigo, nesse debate que estamos tendo nos últimos dias, estou trazendo em vídeo para vocês, ele me mandou isso daqui, ó. Esse aqui é um documento oficial do Greenpeace, que foi apresentado aí para as nossas autoridades em 2006. A descentralização da gestão florestal na Amazônia brasileira. A ONG agora, a WWF, que está aí fechando a parceria com o governo para fazer gerenciamento de território. Essa pauta, ó, desde 2006. Para o Greenpeace, o governo federal deve ordenar o processo de descentralização ou gestão compartilhada. Interferir quando o nível de comprometimento político estadual ou municipal no trato dos problemas ambientais não for satisfatório. Quando os prefeitos e governadores, né, ficarem botando no gosto ruim, o governo vem e bota ordem na casa. Olha que bacana, olha que interessante. E o que é que isso tem a ver? Fake News, PL 2630? Guilherme Amado publicou essa nota falando que o estudo do Sleep Giants mostra plataformas sem filtro a desinformação sobre ciência. Ciência. Esse tema nada polêmico, que eu tenho certeza que vocês têm opinião que assim que é 100% igual da Rede Globo, sobre todos os assuntos. Quem acompanhou os últimos anos aí, né, sabe a ciência do Átila e a Marina, aquela que nunca erra. Olha que engraçado. Um levantamento feito pelos Sleep Giants, movimento de combate à desinformação, você vê que está chancelado pela imprensa brasileira, analisou os termos de uso de algumas das principais redes sociais e sustenta que eles são ineficazes contra a desinformação sobre ciência. O estudo mostra que 9 das principais plataformas não têm regras para fake news sobre meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Não é mais sobre saúde, sobre meio ambiente. Em breve, tenho a mais pura certeza que fazer críticas contra a Agenda Verde, fazer críticas contra a Agenda ESG, isso vai ser motivo de você ser classificado como um desinformante, um propagador de mentiras, um propagador de fake news, e esse não vai ser mais um assunto permitido. Tá chegando a hora. Então, assim, né? Vamos comentar enquanto ainda dá. Aí também fala sobre saúde e até educação. E eu fiquei me perguntando o que seria desinformação sobre educação. Será que alguém falar que os métodos de Paulo Freire são ruins, né? Eles não alfabetizam, pelo contrário, eles tornam pessoas, né, analfabetos funcionais. Será que isso seria desinformação? É uma pergunta. A pesquisa mostra a ausência de regras de publicação para conteúdos que desinformam sobre a questão ambiental e a crise climática.
Vá criticar um hambúrguer de planta, critique agora, porque o cerco está fechando. Claro, né, cristalino. Pelo menos existe um grande clamor de alguns setores da sociedade, aqueles melhores, os mais inteligentes, para botar ordem na casa. Esse é o mundo onde estamos vivendo. Mas vamos continuar. Um assunto sério também, que acho que está todo mundo acompanhando desde janeiro, né, as discussões, CPI do dia 8, que se transformou numa CPMI. E aí, na semana passada, um pouco depois do dia 1º, porque dia 1º foi o dia que o texto foi publicado, e aí esse texto ficou meio assim, meio que parado, assim, uns 2 dias, aí surgiu mais um material, eu compilei, eu comentei em vídeo, eu falei, ó, pessoal, tem algumas coisas que chamam minha atenção. Falei bem assim, eu falei, ó, esse aqui não é qualquer texto, é o texto de uma pessoa que já fez parte das administrações petistas, e essa pessoa era uma senhora, não lembro o nome dela agora, eu falei, ó, ela tá falando aqui de forma aberta. O melhor é que, por mais que o governo tenha total capacidade de destruir Bolsonaro, seus apoiadores, etc., tudo mais, na CPMI do dia 8, é melhor que a CPMI não aconteça. Ela falava que a CPMI bem que era inevitável, mas o melhor era tentar protelar, né? Vai dando tempo, e aí sim começar, vai ter um tipo de embate, depois tenta acabar o mais rápido possível. Depois dessa nota, aí saiu mais informações sobre isso na Globo, né? A falta de vontade de um setor aqui, de um setor acolá, não sei quem não tá indicando nomes, aquilo outro. Apareceu a Dora Kramer falando, parece que a CPMI aí subiu no telhado. E a gente vem comentando isso nos últimos dias. E olha o que o Globo agora conta. MDB segura indicação de nomes para a CPI do golpe. A Globo já tá colocando o mesmo nome que o PT falou, né? Diz que o debate interno no PT, o nome para tratar a CPMI do dia 8 é CPI do golpe. Desmotivado com as investigações da CPI mista dos ataques do dia 8, o MDB ainda não oficializou as indicações de senadores e deputados que devem compor o colegiado. Sem escalação do MDB, que ainda não bateu o martelo, citará Renan Calheiros entre os membros, outros partidos aliados ao Lira, como o Podemos e União Brasil, também aguardam para oficializar os nomes de deputados e senadores. E aí? Vão indicar ou não vão indicar? Aí a CNN solta uma nota na mesma linha, falando que parlamentares avaliam que CPMI do dia 8 de janeiro pode não ser instalada. Pode não acontecer. A CNN apurou que, se depender de alguns líderes, em especial no Senado, que é a casa onde o Lula tem um clima mais simpático, né, que ele consegue ter um relacionamento muito melhor, a indicação não acontecerá. E, consequentemente, a instalação também não. Na casa, pelo menos, Podemos, MDB e o PSD, que é o partido do Pacheco, não formalizaram as indicações. Um dos líderes desses partidos afirmou à reportagem sob reserva que só indicará se o presidente do Senado ordenar, né, colocar pressão. Se o Pacheco mandar. Na presidência, a informação é que o Pacheco não vai pressionar um senador experiente. Né? O Pacheco não vai. Só vou se o Pacheco mandar. O Pacheco não vai mandar, então a gente vai ficar daquele jeito. Outro líder avaliou que a CPMI do dia 8 esfriou e pode não ir para frente. O que falar disso? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Observar. O governo ainda assim trabalha para ter ampla maioria. Uma CPI como essa, eu acho que dificilmente o governo sairá ileso. Também acho que a direita não sairia ilesa. Mas, pelo visto, aí a turma não quer CPMI. Algumas vão sair do papel. Algumas já estão certas. Como a do MST. Sobre isso, a CNN, ministro cita a CPI do MST e diz se preocupar com banalização de comissões no Congresso. Mais do que isso, o Márcio Macedo, ele repetiu o discurso do Alckmin. Quando o Alckmin foi no evento do MST, não o discurso, mas a mesma ideia, e usou uma mesma palavra. A CPI do MST é uma ação do Congresso que nós temos que respeitar. Eu tenho muita preocupação em não banalizar um instrumento importante como a CPI e passar a ideia de que o Congresso é policialesco. O Alckmin veio na mesma ideia, falando,
não precisamos de Montesquieu, precisamos mais de Montesquieu e menos Sherlock Holmes. E depois ele falou mais dessa questão do policialesco. É o mesmo discurso, o mesmo discurso. Isso, quando vai dar uma entrevista, é um pouco mais institucional. Quando vai jogar para a torcida, vai para as redes sociais, o principal discurso é que essa CPI vai provar que o MST é o maior dos movimentos sociais do Brasil. O MST, já anunciaram aí, inclusive, que o MST vai ter amplo apoio de defesa, pelo menos quem pretende ajudar. É o Grupo Prerrogativas, aquele grupo de advogados, muito simpáticos ao Lula também. Ele fala, ainda segundo Macedo, o tensionamento entre o MST e o governo federal foi superado. Por quê? É engraçado isso, né? Assim, não, estávamos brigados, mas agora não estamos mais. Foi mesmo? Vocês pediram desculpa? Ou o MST que pediu desculpa? Mas não, desculpa aí pra gente ter invadido nas terras, não vamos vai fazer isso. É no mínimo engraçado. O governo falar que foi superado. O MST faz, apronta, etc, tudo mais. Não dá nenhum tipo de indicativo de mudança, mas foi superado. Agora tá tudo de boa. Sobre essa questão do CPI do MST, eu não consegui achar o vídeo para colocar aqui, mas o Arthur Lira, ele participou de um bate-papo com quem? Com a Bílio Diniz, lá na CNN. E aí, nesse bate-papo, conversa vai, conversa vem, em determinado momento o Lira fala da CPI do MST. E ele disse que a turma tem que tratar o tema de uma forma um pouco mais séria. Não é pra, isso aqui, aquilo, outro, fazendo pouco, etc, tudo mais. Fazendo alusão a que a turma aí da esquerda anda fazendo, né? Fazendo pouco, tentando descredibilizar a CPI do MST. O que eu sei é que, duas coisas. O governo Lula começa a liberar outorgas de rádios comunitárias ao MST. Bacana, hein? Quanto mais apronta, mais carinho recebe. O governo Lula começou a liberar nesta semana outorgas de rádios comunitárias ao MST. Em busca de dinheiro e vantagens políticas, o movimento tem pressionado o governo a partir de invasões de propriedades rurais nos estados. E além disso, o que eu também sei é que já temos definido, segundo a CNN, bateu o martelo, não tem mal o que questionar. A CPI vai começar e terá como presidente o Zucco, que é do Republicanos, inclusive estava à frente aí do pedido, né, na lista de assinaturas para instaurar a CPI. É um cara à direita, é um cara extremamente crítico ao MST, e o relator da comissão será o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que eu acho que dispensa apresentações para vocês. Então eu acho que pela necessidade constante do governo de defender o MST perante a opinião pública, diante do que eu estou vendo, né, a presença constante de membros do governo, e principalmente membros do alto escalão em eventos do MST, olhando a entrada do Prerrogativas, né, se oferecendo para ajudar o grupo, parece que a CPI do MST pode causar minimamente um desgaste aí que o Dilma, acho que ele não está contando, pelo menos ele não estaria esperando. Aí diz, né, que está fechado os nomes para CPIs, para a presidência e relatoria das comissões parlamentares de inquérito da MST e das Americanas. Até que pode começar ainda essa semana. Vamos dar uma olhada. Avançando aqui, no dia de ontem, o Estadão soltou mais um editorial. Interessante esse editorial. Coloca de forma clara e bem direta alguns pontos que eu acho que são essenciais sobre as relações entre o Lula e seu governo e a turma do MST. A manchete, né, o título, com o MST, Lula quer vingança. Inclusive, ontem foi uma palavra bastante utilizada no final da noite. Muita gente estava falando de vingança. A gente chega lá. À primeira vista, a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, realizada na cidade de São Paulo entre os dias 11 e 14 de maio pelo MST, pareceu ser apenas uma reunião festiva entre cooperativas de pequenos agricultores e a juventude urbana que veste o boné vermelho do MST como item fashion para usar na balada. Ou seja, né, a galera da burguesia, da pequena e média burguesia brasileira. Mas o evento, na realidade, foi um ato político de arrepiar os cabelos de todos os que se preocupam com o respeito à ordem jurídica. Em particular, o direito de propriedade
e acreditam que sem paz social, no campo ou na cidade, não haverá a mais tênue chance do Brasil ser um lugar atrativo para novos investimentos e trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável. Eu grifei ali de azul porque, mesmo para falar de um assunto sério, de um assunto importante, você vê que a mídia e a imprensa, eles têm que avançar com a agenda. Não é um desenvolvimento comum, é o desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento sustentável. Qual o projeto de nação que vocês esperam? Um projeto de paz social e com desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável. Essa palavrinha não é à toa. Essa palavrinha não é à toa. Não é à toa. E aí e ela abre um questionamento que é o seguinte: o que é sustentável? O que é sustentável hoje pode não ser sustentável amanhã. Hoje, quem sabe, carros híbridos possam ser sustentáveis. Amanhã não, só o 100% elétrico. Hoje, o carro movido a etanol pode ser considerado sustentável, né? Muito menos carbono na atmosfera. Amanhã não. Então, o que é sustentável, o que não é? Hoje, comer algum, sei lá, hambúrguer orgânico, né? Que o boi não é criado, meu Deus, num local fechado. Não, um negócio muito bom, tomando cervejinha, né? Música clássica, o aguil. Esse é de boa, né? Se esperou o boi chegar no fim do dia, assim, apagou. Nem tirou a vida. Aí pode. E no futuro, se não puder. Então, o que é sustentável? A imprensa, né, e a turminha, eles não brincam em serviço. Mas vamos continuar. Ao fim e ao cabo, a feira foi pretexto para que o país inteiro visse o MST. Visse que o MST conta com mais do que a simpatia da atual administração federal. Conta com o endosso do governo Lula para seus modos truculentos de fazer reivindicações políticas corriqueiramente afrontosos à Constituição. A presença maciça de membros do primeiro escalão do governo na feira, poucos dias após o Lula, em pessoa, ter atacado empresários do agronegócio que não lhe nutrem simpatia, sobretudo os produtores paulistas, chamando-os de fascistas, não deixa dúvida de que o Lula usa o MST como mais um instrumento de sua vendetta pessoal contra o Brasil, que não se deixa enrolar por sua lábia. Sabe a história do mago, do mágico? Você faz o truque numa mão, né? E na verdade tá na outra. Você desvia a atenção. O MST está aí, mas é o mesmo mágico. Só muda a mão para encobrir o truque. A bem da verdade, além da ligação atávica entre o PT e o MST, a chance do Dilma, as práticas do grupo já havia ficado evidente. A chancela do Dilma, as práticas já tinha ficado evidente. Isso quando ele levou o Stedley para passear com ele lá no Oriente. Não satisfeito com a mera presença de Stedley no secto, o Dilma fez questão que o arroceiro figurasse na foto oficial do encontro da cúpula entre ele e o Xi. Olha só, que papel de destaque. Na volta ao Brasil, Lula incluiu o MST no Conselhão, que também tem o nome de sustentável, esse conselho, nome completo. O que se viu na feira do MST foi um desfile de ministros de Estado que só não superou a posse presidencial. Boa parte da esplanada se fez representar no Parque da Água Branca, na zona oeste da capital paulista, até o vice-presidente, o Alckmin, estava lá. E aí fala o seguinte: o cidadão que, porventura, tem acordado de um longo coma e lido o noticiário, lá do sábado passado, de certo teve um choque ao ver o Alckmin ser saudado pelos simpatizantes do MST, entre uma tietagem e outra, como guerreiro do povo brasileiro, epiteto que até outro dia era reservado apenas aos mais empedernidos petistas, os mesmos que o Alckmin outrora fingia combater. Combatia não, fingia combater. E o Estadão encerra falando que à medida que o tempo passa, Lula parece cada vez mais empenhado em deixar claro para o país que aquele líder de uma formidável frente ampla em defesa da democracia não passou de um personagem. Sério? Perceberam? Que ele inventou para posar de pacificador de uma sociedade profundamente dividida.
Como presidente, o Dilma se mostrou incapaz até agora de assumir suas responsabilidades como chefe de Estado e de governo, além de aumentar a aposta na radicalização em muitas frentes, apenas com sinal invertido em relação ao seu antecessor. Gente, onde foi que Bolsonaro ampliou, fez a aposta de radicalização em diversas frentes? Com o quê? Bolsonaro tinha uma pauta. Que a pauta dele não era a mesma pauta de outros setores. E ele insistia nessa pauta. E em nenhum momento ele foi na canetada. Colocou algumas propostas na Câmara, não avançaram, né? O Congresso como um todo. Pacheco devolveu a MP. Em nenhum momento. Assim, numa boa, nenhuma. Onde foi? Onde foi? Não parece assim, Bolsonaro, assim, o que foi que Bolsonaro fez? Não vamos focar na figura de Bolsonaro. A imprensa, você vê, no final do dia, tiver eleição 2026, com Lula versus Bolsonaro, a imprensa mais uma vez vai apoiar o Lula. Se mesmo está dando transferência daqui, pode notar, 2026 vai falar, não, foram 4 anos horríveis, desemprego cresceu, a economia quebrou, estamos ruins, mas a democracia segue forte. Então, teve aí a PL 2630, teve o dinheirinho pro jornalista. Então vamos voltar no Lula de novo. O amor continuar vencendo. E depois fala, né, que a CP do MST promete, essa relação promete, porque o Dilma não tem uma base firme até o momento, é uma base bem fluida, não tem nada de sólida. E ele continua nessa insistência, brigando com setores que têm influência, têm força, né? O agronegócio, tem a bancada lá, a frente parlamentar do agro, FPA. Bora ver o que é que vai rolar disso daí. Mas, se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, com o que eu tô vendo, eu acho que o governo, por mais habilidoso, por mais que tenha bons aliados, ele vai sofrer algum tipo de desgaste com a CPI da MST. E vamos falar um pouco dele e de algumas pessoas também aí, né, no entorno, vamos que eram no entorno, Jair Messias Bolsonaro. Olha que engraçada essa matéria da CNN Brasil. Você acha, pergunta bem simples, que um delegado que continua trabalhando, você acha que ele iria mentir num depoimento onde ele só tá lá, né, para prestar alguns esclarecimentos que ele não é necessariamente, né, réu na situação, no caso, etc, tudo mais? Estou falando aqui do ex-diretor da Polícia Federal. A CNN informa que ele confirmou a versão do Anderson Torres e nega interferência em bloqueio de rodovias no segundo turno das eleições. Você acha que, sei lá, estamos aqui no campo do achismo, você acha que se realmente tivesse, né, alguma crocodilagem por parte aí do governo, etc, quem é que fosse, e o cara soubesse tudo, ia falar, você acha que ele ia passar pano, correndo risco? Não tem mais governo, Bolsonaro não é mais perdendo mais nada, nunca teve nenhum tipo de poder. Bolsonaro, meu Deus, Anderson Torres, pessoa mais de boa do mundo, né? Você acha? E aí a CNN fala o seguinte, ó, que em depoimento, o Márcio Nunes confirmou a venção do ex-ministro e afirmou que o objetivo da visita foi verificar obras realizadas no prédio da Superintendência da Polícia Federal Baiana. Na semana passada, Anderson Torres disse o mesmo e negou que tenha determinado qualquer ação contundente na PRF no Nordeste ou qualquer outro estado. A esquerda e alguns setores do governo apontam que, olha só, tivemos mais de 2.000 carros parados, foi 2.000 blitz. Foram 2.000 blitz, né, que nem tem efetivo para isso. Acho que deve ser 2.000 carros parados. Quantos eleitores a gente tem no Brasil? Eu acho que é na casa de 1 milhão. Vocês realmente acham que esses números fariam diferença? Se a gente tivesse 100% do efetivo, não tivesse ninguém de folga naquele dia, parando todos os carros, vocês acham que seria suficiente para causar realmente algum tipo de mudança? Mais do que isso, será que foi encontrado alguma coisa naquele dia, nas operações da polícia? Falou, não, pô, eles fizeram aí, para o Unicarro não encontrou nada. O que mostra que foram blitz totalmente indevidas. Isso é um questionamento que eu tenho certeza que se der um Google, pelo menos nos momentos atuais, ainda acha. No futuro, algum tipo de mudança aí, né? Quem sabe pelo 26 talvez a gente não ache algumas informações. Continuando, olha que interessante também. Todo mundo deve saber, pelo menos assim espero, que o Anderson Torres, ele estava de férias nos Estados Unidos, numa viagem que tinha sido marcada com um pouco de antecedência,
aí, né, no período dia 8. E a mesma CNN também conta que o relatório da Polícia Federal aponta a omissão de coronel da PM nos atos do dia 8. Um relatório da inteligência da Polícia Federal constatou a falta de planejamento operacional da PM do Distrito Federal para o 8 de janeiro, quando as sedes dos poderes foram invadidas na capital federal. O documento aponta ainda a omissão do coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, então chefe interino do Departamento de Operações do DOP da PM do Distrito Federal. O relatório aponta ainda, com base em relatos colhidos com integrantes da corporação, que houve intervalo de aproximadamente 2 horas entre o início da manifestação e o acionamento das equipes de reforço para reprimir as ações dos radicais. Esse oficial, ele era o responsável pelo plano operacional da PM. E não mostra que ele recebeu nenhum tipo de ordem, não soltou nem nada, etc, tudo mais. Eu acho que o Anderson Torres, há muito achismo, pelo menos no que diz respeito ao dia 8, eu não acho que ele tenha agido em nenhum momento com maldade para que alguma coisa acontecesse, né? Mas vamos esperar o desdobramento. Graças a Deus, ele pelo menos já está em casa. O Bolsonaro também foi depor, falou aí sobre a questão do cartão, mais algumas coisas. Aí a Helene Cantanhede fala assim: a estratégia do Bolsonaro é arriscada. Estratégia? Ela já está partindo do pressuposto que ele não está falando com a verdade, né? Ele está com a estratégia de defesa. Porque ele fala uma inverdade, para não deixar dúvida. Ninguém em sã consciência pode acreditar que o ajudante de ordens dele fez aquilo tudo sem ter sido por ordem do Bolsonaro, sem o Bolsonaro ter orientado, sem o Bolsonaro sequer saber. Mas com base no quê? Ninguém em sã consciência pode fazer isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. É a opinião da Globo News. Não pode questionar. Beleza. Aí, a mesma Globo News, e aí o Fábio Van Garten colocou aqui o selinho de fake news, falou assim, ó: na Polícia Federal, Bolsonaro estava impaciente, reclamou que o depoimento estava muito longo, o ex-presidente também pediu muita água enquanto respondia as perguntas. Questionado se queria falar com a imprensa na saída, Bolsonaro disse que estava cansado e queria ir para casa. Fábio Van Garten fala assim, ó: pilantra quem inventa uma mentira dessas. Mais pilantra quem publica e veicula sem a mínima checagem ética e profissional. E o depoimento de Bolsonaro, rapaz, Bolsonaro deu o depoimento. Acho que não deu 1 hora, a Globo News já tinha toda a informação. Já tinha na intro. Um negócio sensacional. Sensacional. A Rede Globo tem uns contatinhos do Zodíaco. Aí Bolsonaro postou isso aqui também no dia de ontem. Joias sauditas dadas a Bolsonaro são isentas de cobrança de imposto, diz a Receita Federal. Em resposta ao ofício da PF, a Auditoria Fiscal explica que presentes destinados à presidência deverão apenas ser informados à autoridade aduaneira na sua chegada e depois, né, entregues para o despacho. Aí tá lá, depois de meses de narrativas e desgaste, vem a verdade. Aí também falou que as joias eram 16, agora descobriu que elas não valiam 16, valiam 5 e pouco, etc, tudo mais. E são aquela sequência de coisas, informações que você se pergunta, pô, onde é que tá a preocupação da imprensa de chegar uma coisa, checar outra, a gente se acusando o cara de mil e uma coisa, porque o tempo vai passando, normalmente o Bolsonaro vai provando que ele tava certo. Mas tudo bem. Aí, olha isso aqui também. Polícia Federal suspeita que ex-presidente Jair Bolsonaro tenha conta em Banco da Flórida. Tá, e tem algum crime? Porque eu acho assim, se Bolsonaro saiu do Brasil para ficar um tempo, e realmente ele ficou um tempo, né? Ficou quase 4 meses fora do país, eu acho que é interessante ele ter uma conta para poder receber o dinheiro, ter um cartão de crédito lá, comprar umas besteiras. Já pensou se Bolsonaro fizesse todas as compras com cartão de crédito pagando IOF, taxa de conversão em todas as compras sem igual, ou tá sempre indo numa loja de câmbio, pegar um dinheiro trocado, ficar com moeda em mão, tem lugar hoje em dia que nem aceita mais dinheiro espécie. Será que não seria normal Bolsonaro ter uma conta no Banco dos Estados Unidos? A grande pergunta é, tem algum crime? Isso aqui é criminoso? Ele não pode ter uma conta fora. Não pode. Ele passou o treinamento, não pode abrir uma conta. Tem algum crime? Ah, ó, informação foi revelada pela Globo News.
O repórter Renato compartilhou. E aí, avançando, essa foi a nota mais interessante que eu vi, por algumas razões. Pensa o seguinte, você vai ver a quantidade de quebras de sigilo. A Folha de São Paulo noticia que decisões do ministro devassaram dia a dia do gabinete de Bolsonaro com quebras de sigilo. Acompanhamento assim, rapaz, dia a dia. Segundo a Folha. Aí fala que uma quebra ordenada ainda em 2021 permitiu à Polícia Federal acessar a nuvem em que eram armazenadas todas as conversas do Cid. As mensagens às quais a Folha teve acesso em parte, não todas, mostram detalhes da rotina do presidente e diálogos entre assessores abordando desde assuntos corriqueiros, como escalas de horário, de servidores, desavenças entre colegas de trabalho, até temas como considerações sobre a possível demissão do Guedes pela escala do preço do diesel em 2021. Calma que tem mais. Agora pensa o seguinte. Quebrou? Ah, não. Vamos botar mais. Pra você ver a magnitude da quebra de sigilo. A partir do acesso às conversas do Cid, a Polícia Federal teve ao menos outras 5 autorizações para quebra de sigilo bancário, telemático e fiscal de pelo menos 13 pessoas e de uma empresa, incluindo 3 assessores de Bolsonaro, 2 assessoras da Michelle. No período, a corporação apontou indícios de crime, isso vem desde 2021, mas disse haver dúvida e até o momento não chegou a nenhuma conclusão. Mesmo com conversas e contas abertas. 2021, estamos em 2023. 5 autorizações, 13 pessoas, 3 assessores de Bolsonaro, 2 da Michelle. E a nota Folha de São Paulo fala, não, assuntos corriqueiros, dia a dia, críticas a colega de trabalho. Tem algum crime? Até o momento não chegou à conclusão. Até o momento não chegou à conclusão. Qual é a aposta de vocês? Será que, se ao longo de todo esse tempo, Bolsonaro realmente estivesse tramando, aprontando, será que seria tão difícil de encontrar alguma coisa? Ou às vezes Bolsonaro fez muito bem feito. Mas conhecendo Bolsonaro, tem nem senha no celular, né? Me parece ser o cara frio, calculista, missão impossível, Peaky Blinder, que pensa em todos os passos que ele dá. Eu tivesse que apostar dinheiro, né, aí nas apostas, eu diria que Bolsonaro, sei lá, pode xingar, né, falar palavrão, mas não é ladrão. Minha aposta. Aí a Folha de São Paulo, para relatar um desses episódios, né, que falou a demissão do Guedes, falava assim, ó. As quebras de sigilo também mostram como se davam decisões, montagens de discurso e até reuniões escondidas de Bolsonaro com outras autoridades. Algum crime aí? Não. Sabe que tipo de reunião escondida? Ele te exemplifica. Em 16 de outubro de 2021, por exemplo, Mauro Cid informou ao chefe de gabinete de Bolsonaro, o Célio, sobre o novo aumento no preço do diesel e comentou em seguida, Paulo Guedes não dura muito, em alusão, né, ao ministro. Ele falou, PG não dura muito. A mensagem foi enviada por volta das 1h da tarde. No final da tarde, às 4h17, Cid voltou a falar com Célio para avisá-lo sobre a ida do então presidente à Granja do Torto, que era a residência oficial do Guedes durante parte do governo. Tá vendo aí? Esses eram os encontros que Bolsonaro tinha com as autoridades. Ele foi ver o próprio ministro. Cerca de 2 horas depois, Cid mandou nova mensagem e disse ao chefe de gabinete, não cai. Célio respondeu que já imaginava essa decisão. Ele vai abrir as pernas. Falando de quê, né? Do Guedes. Vai ceder. 5 dias após o encontro com Guedes, Bolsonaro anunciou que o governo criaria um auxílio para caminhoneiros em razão da alta do diesel. Ele disse que a medida beneficiaria cerca de 750 mil trabalhadores no setor. Foi isso que aconteceu. As quebras de sigilo telemático, né? Mauro Cid foi alvo de ao menos 3 em cerca de 2 anos, também mostram a equipe do gabinete presidencial, em conversas cotidianas, na organização da agenda do presidente, discutindo entre si por erros de comunicação. Falei, meu, que bom, né? Pelo menos estavam discutindo isso.
Não conseguiram consertar. A comunicação seguiu um caos. Mas pelo menos discutia. E também ironizando integrante do governo. E aqui, gente, tem umas coisas que eu falo pra vocês. Antes de eu começar do começo, vejam que engraçado. A imprensa, em especial a Rede Globo, acusou Bolsonaro de ter diversas medidas eleitoreiras. Eleitoreira é pagar eleição, gasto absurdo, etc, tudo mais. Sendo que, em 2022, o aumento do preço do petróleo foi internacional, motivado pelo conflito na Ucrânia. Todos os países tomaram algum tipo de medida para tentar aliviar o impacto da inflação. Bolsonaro faz, aí é golpe. Aí é golpe. E por que eu tô falando isso? Olha essa nota. O preço subiu em 2021. Bolsonaro podia falar, não, subir aqui um pouquinho agora, vamos resolver, fazer coisa, etc, tudo mais. Mas Bolsonaro estava preocupado desde lá com a população. Ou não, em 2021 ele já estava preocupado com a eleição. Pelo amor de Deus, não vamos forçar o discurso nesse ponto. Então você vê, no final do dia, toda vez que vão atrás de alguma coisa de Bolsonaro que integra sigilo, você vê Bolsonaro preocupado com a população em alguma coisa. Vamos pegar aquele mais clássico de todos, a reunião ministerial. Quando quebrou lá o sigilo, tava Bolsonaro xingando Deus e o mundo, mas falando, pô bicho, tem que fazer uma coisa. Olha o pessoal aí sabe, tudo fechado, nada avança, não vai pro lado, não vai pro outro, etc, tudo mais. Falava algumas coisas até pro Moro. E aí tem alguns pontos que são interessantes, que às vezes as pessoas veem as coisas de forma muito simplória. Muito simplória. Pensando o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo do Guedes. E aí a gente volta pro Moro. A gente vai começar dos dois e fazer essa analogia em paralelo. Pensa nesse caso aqui, Bolsonaro ele quer resolver essa questão do diesel. Ele fala, Guedes, tem que ajudar. Já começa a sair um impasse. Não sei o que, babá. Muitas pessoas acham que é basicamente Bolsonaro tem um controle remoto. Vai falar assim, eu vejo aqui, diesel. Vou aumentar um pouquinho aqui o diesel, vou abaixar aqui um pouquinho o preço da banana, maçã. Maçã, mês passado eu baixei, aumentei. Mês passado acho que eu baixei, mas eu vou baixar de novo. Vou baixar aqui um pouco mais da maçã. O povo acha que é assim. Foi tudo resolvido. Entre você pensar no que você quer, levar a proposta, ver a viabilidade, já saiu da mão de Bolsonaro. Você acha que enquanto presidente da República, Bolsonaro ele tem na... Pega o Lula, pega o tempo, tem na caneta, fala assim, beleza, o impacto disso deve ser tantos milhões, tantos bilhões. Você acha que tem isso? Nenhum presidente tem. Nenhum. Você acha que o ministro da Economia tem? Eu acho que também não. Isso vai ser alguém dentro do ministério. Nenhum presidente sabe quem é essa pessoa, talvez nem um ministro da Economia. Então ele leva a demanda. Tem aquela briga, aquela resistência lá. O cara tem um panorama macro, pelo menos, né? Na economia, sabe de algumas coisas, algum projeto com suas prioridades, agenda do governo. Então você tem essa primeira briga, essa primeira resistência. Quando o cara vai ver, aí esse intervalo de 5 dias, com certeza o Guedes passou essa demanda para alguém, para fazer um mini relatório, alguns custos de impacto, isso, aquilo, outro, isso, aquilo, vê, fala com o Bolsonaro, fala de volta, porque o Bolsonaro não vai, Vai avançar? Vai. Na hora que dá o play para avançar, imagina toda a papelada que isso aqui é feito. Até você criar uma espécie de portaria, decreto para regulamentar, tem que escrever, tem que estar na lei, tem que passar pelo jurídico, tem que voltar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Aí as pessoas dizem, é só mudar, mas lá, miúda. Seja que qualquer mudança como essa, assim, não, eu vou tirar o Guedes, vou colocar tal pessoa e tá resolvido. Você tira o Guedes, vai botar quem? E a crise no mercado? E a notícia da imprensa? E o caos? E as próprias críticas que Bolsonaro, por exemplo, receberia da base, como foi o caso do Moro. Bolsonaro ele tentou demitir o Moro antes. Não demitiu porque a população abraçava o Moro como se fosse o grande herói do povo brasileiro. É o Geraldo Alckmin do MST. O Guedes, a mesma coisa. O Guedes teve muitos acertos? Com certeza. Ninguém vai discordar disso daí. Agora o Guedes também errou. Essas são algumas discussões que elas não acontecem na direita. A direita abraçou 100% a pauta liberal. Só que a direita não entende que os liberais são a economia, são a parcela minoritária no grupo. A grande parte da direita brasileira ela é conservadora. E muitos dos valores defendidos pelos liberais não se encaixam aos nossos. E vocês sempre veem... Olha essas figuras um pouco mais liberais, que até são candidatos, se elegeram, algumas até com chancela de Bolsonaro.
Você vê quando chega na pauta de costume, você vê que começa ele falando, não sou a favor do cara ter uma coisa pra se defender, eu não sei aquilo ali, né, não sei o que. A visão do vamos privatizar tudo. Você vê que a opinião de Bolsonaro era, tem coisa que dá pra vender, mas tem coisa que na hora de vender você tem que ver pra quem vai vender. Não dá pra sair vendendo pra qualquer um. Já tem gente que foi apoiada por Bolsonaro, falou com o Algor, quero que o Algor venha aqui me dar dicas. Meu Deus do céu. Essa mesma pessoa foi lá na BlackRock, na Nova York. Mas o cara é um vilão? Não. Só não é perfeito. Só não é perfeito. Só não é perfeito. Você vai, vamos pegar um exemplo que o Lula tá criticando. Esse eu já falei em vídeo. O Campos Neto. Eu tenho uma visão completamente diferente do Campos Neto nessa questão do mundo verde. O Campos Neto, no Banco Central, foi até inventário das emissões de carbono do Banco Central. O Campos Neto ele é um entusiasta da regulação do mercado de carbono. Mas eu tenho certeza que em diversos outros aspectos ele pensa de forma que está mais próximo da direita, né? Só que a direita no Brasil, essa grande parte, eu acho que a maioria de vocês, tem um ver um pouco mais conservador. E é o que eu digo, a gente pode ser conservador nos costumes e também conservador na economia. E sem nenhum problema, e ainda assim manter um ótimo diálogo e manter uma proximidade, manter uma certa unidade, um bloco com os liberais. Mas se passava aquela grande visão, o Guedes, meu Deus do céu, criticar o Guedes era tipo criticar o Moro. Tanto que quando o Moro caiu, falou, o Guedes agora é o último pilar de sustentação do governo Bolsonaro. E entre indas e vindas, teve algumas deslizadas mais tensas. Ali no final da campanha mesmo, aquela fala do Guedes sobre o salário mínimo foi desnecessária. Totalmente desnecessária. Tiraram de contexto, deram cambalhota, gerou desgaste. O próprio Guedes sobre isso aí no final. O Guedes, ele era meio tipo Bolsonaro. E às vezes ele não percebia, né? Ele falava a coisa, achava que ninguém mal dá pra cima dele. E acabava rodando. Mas era um cara bom de conversa, que sabia conversar com o povo. Você vê quando ele foi no Flow Podcast pra falar dos feitos do governo. Você vê que ele fala assim, rapaz, o Brasil tá condenado a dar certo. Tá condenado a dar certo. Aí pega esse exemplo e aplica no Moro. A mesma coisa, vai tirar o Moro naquela época. Imagina o caos que ia ser pra Bolsonaro. Não era só porque ia tirar o Moro, colocar outra pessoa que ia conseguir ter gerência em cima de toda a máquina. Sair lá de cima, Polícia Federal, etc, tudo mais, papapá, PPP, até permitir que as pessoas continuassem trabalhando no momento de pandemia, sem nenhum problema, etc, tudo mais. Aí vem, mas Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo, mas Bolsonaro só nessa portaria, Bolsonaro... Infelizmente, as coisas não são tão simples. Quando você tenta analisar, volta a falar, Bolsonaro não é perfeito, Bolsonaro cometeu erros, assim como todos os ministros cometeram erros, assim como todos nós cometemos erros diariamente. Só que eu, pelo menos, quando boto na balança Bolsonaro com Temer, Bolsonaro com FHC, Bolsonaro Dilma, Bolsonaro Lula, eu acho que Bolsonaro tá anos-luz de distância. Tratando da realidade, eu acho que Bolsonaro aqui e os outros, assim, estão muito longe. Acho que somar todos não dá meio Bolsonaro. Mas vamos continuar, né? Eu sempre sou meio suspeito pra falar de Bolsonaro e até 48 minutos. Ah, Bolsonaro. Falei que ia querer falar esse negócio de gasolina também, né? Veja como são as coisas. No dia de ontem, primeiro essa notícia, Petrobras abandona paridade de importação nos preços dos combustíveis. Foi a notícia. Acabou o PPI. Aí um tempo depois, a mesma Folha de São Paulo, nova política desorganiza mercado e cria risco de ingerência, dizem especialistas. É bom ou é ruim? Eu sou a favor do povo pagar pouco na gasolina. Eu quero a gasolina de R$1. É possível? Eu tenho certeza que não. É impossível a gasolina de R$1. Agora sim, se vai dar certo ou não esse plano do Lula, eu não faço ideia. A tendência é dar errado. Eu acho que todo mundo sabe. Eu acho que ninguém vai torcer pro Brasil quebrar. Bora ver se o Lula vai conseguir provar que isso vai dar certo. Mas todos os liberais, as pessoas aí mais da área econômica, né, mais à direita, todos falam que, bicho, essa ideia dá errado. Essa ideia de acabar com o PP meio que vai dar errado. E aí, olha essa notícia da Folha de São Paulo, grava ela na cabeça e vê essa nota da Veja. Anúncio de praxe na Petrobras é firula. Uma grande mentira. Ué, o Lula não acabou com o PPI?
Segundo Joaquim Silva e Luna, que é um dos presidentes da Petrobras, né? Já foi. Ele não se emocionou quando surgiu o Prats sobre uma possível mudança. Ele fala assim, ó, essa mudança é firula, uma grande mentira. Não mudou nada. Todos esses pontos que eles anunciaram agora já eram considerados antes. Estão fazendo a mesma coisa que a gente já fazia, mas dando outro nome para isso. É tipo o Auxílio Brasil de R$ 600 de Bolsonaro, que o Lula botou o nome de Bolsa Família. É o novo Bolsa Família, é tipo isso. A conta de Lula é objetiva. Não importa quem esteja no governo no controle da petroleira, a Petrobras seguirá as referências de mercado. Não há cenário em que a estatal vá comprar mais caro lá fora para vender mais barato aqui no Brasil, tendo prejuízos. A Petrobras tem contratos. Isso nunca vai acontecer. A redução de preço anunciada nesta terça, diz o Luna, está muito mais ligada ao cenário internacional do momento do que a um suposto efeito na mudança anunciada pela estatal. Cenário internacional? Há ainda duas regras contratuais criadas ainda no governo do Temer que responsabilizam os executivos da estatal caso a companhia sofra com interferências políticas que resultem em prejuízos aos acionistas. Nada nesse cenário mudou. Vocês acham que se o Lula realmente tivesse acabado com o PPI, teríamos notícias como esta? Ações da Petrobras fecham em alta de mais de 2% após mudanças na política de preços. Ações da Petrobras sobem com alívio do mercado sobre nova política de preços. Analistas não veem mudanças drásticas, mas cobram mais clareza sobre o modo. O Lula acabou com o PPI? Tem certeza que o Lula acabou com o PPI? Aí vem a Gleisi Hoffmann falar o seguinte: redução já começa hoje. Petrobras queda, corte, 44 centavos no diesel, 40 na gasolina, gás para comemorar. Bom, vocês devem conhecer a ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustível. Eles têm um relatório diário do PPI. Sabe qual é a diferença? É que no governo Bolsonaro, a direita estava cobrando a Petrobras para baixar o preço, quando a defasagem era muito grande. Só que petista não tá nem aí, petista não pode criticar. E eles acusam a direita de não, a direita só passava pano para Bolsonaro, sendo que estava sempre criticando a Petrobras, tem que baixar, tem que baixar, tem que baixar. A Gleisi anunciou 40 centavos na gasolina, 44 no diesel, né? Bom, vamos olhar ali, ó. Vamos olhar ali para gasolina, né? Ó, defasagem nos principais polos e embaixo tá assim, ó, principais, defasagem nos polos principais. No dia de ontem, a gasolina tava 42 centavos defasada. Às vezes baixou 40. Podia baixar mais 2, não. Anteontem, a gasolina tava 46 centavos defasada. Dia 12, tava 39 centavos defasada. A Gleisi deu 40 centavos. O que é que mudou, gente? A Petrobras só deu desconto que ela tava mais. Tava cobrando a mais. O que a Petrobras estava cobrando a mais, agora não tá cobrando mais. E é exatamente a mudança internacional. E é queda do dólar recente, queda no preço do petróleo. Você vê ali, ó. Botei aqui grande, ó. Dia 11, a gasolina tava 35 a mais. Dia 10, 35 a mais. Dia 9, 35 centavos a mais. Dia 8, a gasolina tava 49 centavos a mais do que o que podia ser cobrado. Podia baixar 49 centavos. No dia 5, tava 54 centavos a mais. No dia 4, 53 centavos a mais. E o Lula acabou com o PPI porque baixou 40 centavos. Petista. Rapaz, petista tem aversão à verdade. Você vê aqui, ó. Gustavo Castanhon, filiado ao PDT. Essa é a cotação no último ano do preço do petróleo. Em todo o mundo, o preço da gasolina caiu quase 50% no período. No Brasil, só caiu porque Bolsonaro diminuiu o ICMS. A Petrobras continua recebendo o mesmo. Agora vem um governo com 40 centavos de reajuste, dando em 10%. Obrigado, Bolsonaro. Mas, segundo a Rede Globo, acabou o PPI. Segundo a Folha de São Paulo, analistas não veem mudança tão drástica, só querem um pouco mais de clareza. Ação subindo. Dividendos bilionários. Vocês acham que mudou alguma coisa? É um castelo de areia. É o que eu falei para vocês. Vivemos um governo que é um castelo de areia. E vamos falar do caso do Deltan. Caso importante, que eu acho que a direita
tinha que refletir sobre algumas coisas. Quero dar play aqui na fala da Raquel Landim. Achei bem empoderada mesmo a reflexão dela sobre o caso. William, tem duas discussões aí, né? A primeira é jurídica, que era a seguinte questão: se os procedimentos administrativos, as denúncias, enfim, que tinham sido colocadas à Deltan, elas já tinham se transformado em processos e, portanto, seriam suficientes para que ele perdesse o mandato. O Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gonet, por exemplo, tinha entendido que não, que eram alegações forçosas, ele usou essa palavra, que qualquer um pode ir lá apresentar uma denúncia contra você e aí você não pode renunciar, que você fica inelegível. Os ministros do TSE, por unanimidade, estão com um entendimento diferente. Entenderam que a renúncia dele não permitiu que o caso seguisse adiante, foi uma fraude à lei. Então, a gente tem aí perspectivas diferentes sobre essa questão jurídica, vale o que decide o TSE. Agora, evidentemente, nós estamos diante de uma questão política, que é o embate entre o PT, entre o governo Lula e entre a Lava Jato. O governo do PT quer reescrever este período da história. Isso não tem a menor dúvida. Existe a tese da criminalização da política que eles tentam emplacar. Isso está previsto, isso está tentando ser colocado quando eles querem mexer na lei das estatais, quando eles querem, quando a Federação de Partidos de Esquerda vem pedir que as empresas condenadas nos acordos de leniência não precisem mais pagar as multas. É a ideia de que tudo que foi feito naquele período da Lava Jato foi eivado de ilegalidade. Então não vale mais. É como se aquela corrupção não tivesse existido. Vamos passar uma borracha sobre isso. Evidentemente, tudo que aconteceu depois, a Vaza Jato, o fato de expoentes da Lava Jato terem entrado na política, não colabora, dá espaço para essa narrativa do PT. Agora, a corrupção existiu. Eu achei muito ponderada essa fala da Raquel Landim. Não dá para negar mesmo que a corrupção existiu, não dá para negar que o PT, né, tá incomodado com o passado. E esse embate jurídico, ele não é tão simples. Ele não é tão simples. Você realmente pode abrir qualquer tipo de denúncia. Só que algumas denúncias que foram abertas contra o Deltan não são qualquer denúncias. Ontem foi até engraçado porque eu fiz um comentário e o Onsonaras lembrou. Eu tinha comentado em vídeo e foi sobre o que recentemente que rolou. Comentei uma coisa sobre o Deltan. Não sei nem o que foi quando eu comentei o Deltan esses dias, na época. Foi um vídeo que eu tava falando de quem que... Sobre o que aconteceu em 2019. Desgaste, acabei falando depois até do Deltan Dallagnol. Isso foi semana passada. E eu lembrava trazer aqui em vídeo pra vocês, coisa que eu trouxe no episódio 287. E aí eu mostrava quando a Lindora, ela tentou visitar a PGR, e aí foi o maior caos, foi nota do antagonista acusando a Lindora de ir lá, sem nenhum tipo de documento, sem nenhum tipo de aviso, ter acesso a documentos sigilosos. Um negócio totalmente mentiroso. E o Bolsonaro falou, ó, um dessas coisas aí, que inclusive foi levado para a corregedoria, foi por causa dessa visita da Lindora. Se o Deltan não tivesse, né, pagado de louco, talvez isso daí não tivesse acontecido. E aí, isso aí foi um dos exemplos. Então, assim, muita coisa aconteceu. E eu vejo que a direita, o tempo passa, e a direita não tem memória nenhuma. Mas nenhuma. É como se fosse todo mundo assim, tudo de boa, tudo etc, tudo mais. E aí, a discussão que fica na rede social, ela gira em torno basicamente do seguinte. O que aconteceu com o Deltan é postamente injusto, porque é por causa do PT, e aí, etc, tudo mais. Sendo que a turma comprou o lado do Deltan, só porque meio que está vendo o PT do lado de lá. E aí, veja como são as coisas. Primeiro, tratando do âmbito jurídico. Cassação de Deltan. Especialistas avaliam que a decisão da corte está de acordo com a lei da ficha limpa. Quantos de vocês leram a lei da ficha limpa? Quantas pessoas entenderam ao fundo? Pode ter a questão política? Pode, acho que até deve, né? Bem provável. Só que essa discussão, quando ela não é pautada no âmbito realmente técnico da coisa, eu acho que a discussão se perde. E aí, eu vi muita gente na direita ontem, assim, defendendo uma coisa do Deltan, que eu falei, meu Deus do céu, velho, isso aí não dá pra defender de jeito nenhum. E aí eu fico me questionando isso daqui, ó. A aposta em Brasília é que Moro também terá o mandato cassado. Se Moro perder o mandato, vocês vão defender o Moro? Vão pra rua defender o Moro? Sabe quem tá pedindo a cassação do mandato do Moro? É o PL.
Vocês vão fazer o quê se o Moro for cassado? Vai todo mundo se revoltar? Vocês lembram da eleição quando a Globo, né? As pesquisas que a Globo pagava, botava o Moro lá na frente, né? Disparado, e o Paulo Dado Martins basicamente sem votos. E o Paulo Dado Martins ficou pertinho do Moro. Talvez, se os números fossem mais próximos, muita gente que votou no Moro, talvez por não ter o Álvaro Dias, tivesse votado no Paulo Dado Martins. E aí, se o Moro for cassado? Como é que vai ser a reação? Vai ser injusto? Se o Moro for cassado, eu não sei se por exemplo, se o Moro for cassado, quem assumir for o Paulo Dado Martins. Agora falou que agora é justo, agora é injusto. Então, assim, são discussões que não dá pra ser feita de forma simplória. E eu sinto que às vezes a turma coloca as coisas assim de uma forma muito rasa, algumas discussões que são bem mais complexas do que elas aparentam ser. E aí, olha que interessante isso daqui. Só para fazer um momento de retrospectiva histórica. O Deltan Dallagnol, o Deltinha, Deltinha, em 10 de julho de 2021, ele compartilhava a corte que o condenou, e ele compartilhava a corte que o condenou falando o seguinte: as eleições sempre foram bem conduzidas e fiscalizadas, né, pela Justiça Eleitoral, em que trabalham milhares de servidores públicos. Jamais houve qualquer evidência de confusão, né? Ele falou a fraude. Democracia e eleições são inegociáveis. Atentar contra elas configura crime de responsabilidade. E aqui estava falando sobre as falas de Bolsonaro, sobre aquele tema polêmico, né, um projeto de Bolsonaro lá, não vamos nem falar o que é. Deltan falava que Bolsonaro poderia estar incorrendo em crime de responsabilidade. E agora? Defende aí, gente. O Deltan? Defende aí. Quando for o Moro, defende também. Deltan Dallagnol. A Lava Jato não deu apoio ao Bolsonaro. Essa era a manchete. Ao longo da nota falava assim: o senhor compartilha a opinião de que a democracia brasileira corre risco? A democracia está em risco, Deltan? Espero que ele diga que não, né? Porque ele fala assim: não, a democracia não corre risco. Mas vemos com preocupação a escalada das manifestações autoritárias, tanto por meio dos atos que pregam a intervenção militar e o fechamento do Congresso Supremo. Teve ato assim? Um fechamento? Tem certeza, Deltan? Como por meio de arrobos verbais do presidente, né, de Bolsonaro, em que ele ou pessoas próximas afirmam que estaria chegando o momento de ruptura. Também nos preocupa uma militarização das funções da administração pública. Olha só, admiro princípios e valores cultivados pelas forças, mas por que existem 9 ministérios chefiados por militares? É bom agora, né? Chefiado por picanheiro. Agora que tá bom, né, Deltan? Agora tá bom. O Bolsonaro tava ruim. Discurso aí contra a democracia. O jogo virou. O Deltan tá colhendo o que ele plantou. Defende lá, pessoal. Defende lá. Aí você vê, ó quem aparece pra defender. A cassação do Deltan é um absurdo. Perseguição política, fatos e tudo mais. Ele esqueceu da Lei Kim, esqueceu da CPMI das fake news. O Kim Kataguiri esqueceu, lá daqueles momentos que ele tava trabalhando junto com José Guimarães, Gleisi Hoffmann, pela derrubada de Bolsonaro, aquelas fotos juntos sensacionais. Esqueceu, né? Só pode. A manifestação de 2 de setembro, lá, Moedo, Força Sindical. Esqueceu, né? Águas passadas. Renan Santos, Deltan sem mandato, um dos poucos opositores com quem podíamos contar. É basicamente um membro extraoficial da MBL, tipo o Moro. Tentaram aí live para explicar lá na época aquele contrato com Álvares e Marçal. Em última instância, olha como são as coisas. Olha a turma do Deltan. A turma do Deltan diz que em última instância Bolsonaro é o pai do fim da Lava Jato. A culpa é de Bolsonaro. E mesmo do pacto, né, da Corte Suprema que permitiu todos os absurdos que acontecem hoje, babá, Dallagnol cassado. Todo mundo sabe disso, mas a maioria da dita direita não tem coragem de admitir por puro medo. Aí vem o Moro. O Moro. Diante de tudo que tá acontecendo, gente. Tudo que tá acontecendo. Tem gente lá defendendo o Deltan com unhas e dentes. Já o Moro fala que com muita tristeza que eu recebo a informação da cassação. Tá estarrecido. E aí, Moro? Agora, fazer o quê? Não vai ajudar o Deltan? Não vai fazer o quê, Moro? Você é deputado, você é senador, irmão. Vai fazer o quê agora? Perde a política. A política perdeu. Minha solidariedade. Deixou a solidariedade dele de consolação pro Deltan.
O Deltan aqui, ó, com o Matheus Leitão. A ditadura militar virou uma espécie de fetiche em tempos recentes, em especial para quem não viveu aquele tempo. Parabéns aí, Delta. E aí, sobre o Moro, engraçado umas coisas. Ontem ainda saiu essa nota, ó, Câmara já prepara despejo do Dallagnol e falava que a decisão sobre o Dallagnol chegou para uma boa parte da classe política numa festa que reúne parlamentares e magistrados em Brasília. O que mais se comentava nas rodas de conversas era que o próximo a ser caçado seria o Moro. E aí, seu Anabela Megali falou o seguinte, né? Entre aliados de Moro, no entanto, tem esperança que ele possa ter um destino diferente. A leitura é que, como o senador Moro, ele teria adotado uma postura de menos confronto, né? O Moro tá confrontando. Eu tô quieto, gente. Lula. Lula, desculpa, viu? Eu não vou brigar com o governo, não. Eu tô aqui quieto. Eu vou votar pelo arcabouço fiscal, Lula. Quer a reforma tributária? Eu também vou votar na reforma tributária. Eu vou votar pela Guarda Nacional. E o Deltan? O que o Moro vai fazer pelo Deltan? Ficou estarrecido. Mas a culpa é de Bolsonaro. Aí, falei que tem 1h06 aqui. Meu Deus, outro vídeo longo. Eu acho que isso aqui é bem parecido com o caso do Moro e do Deltan. Porque a turma que tá indignada é a turma que jogou contra o tempo inteiro. Era a turma que jogava pedra em Bolsonaro dia sim, dia também, dia sim, dia também. Vote nulo! Vote nulo! Bolsonaro e Lula são iguais. Bolsopetismo. Colocou o Aras, um petista, na PGR. A mesma turma. Aí, meu, liberal. A Cruzoé noticia que em 4 meses Lula gastou 12 milhões no cartão corporativo. Aí o Leonardo Lopes, liberal, fala: antes a gente gastava 1 milhão por mês com fascismo, agora estamos investindo 3 milhões por mês com amor? É o mesmo isentão? Spoiler de como vou reagir ao resultado da eleição. Elegeram o Bolsonaro, é a mesma coisa. É tudo igual. Tudo igual. Aí vem aqui, ó. Fábio Porchat. Esse fez campanha aberta pro Lula. Isso daqui é uma vergonha. Inaceitável. O quê? Justiça derruba especial de comédia de Léo Lins e proibiu piada com minorias. É uma vergonha. É sério. Agora tá escandalizado. A ver Antônio Tabet. Um absurdo? Não cabe à justiça e nem a ninguém aprovar ou censurar piadas alheias? Pode-se gostar, detestar ou criticar a comédia ou o comediante, mas piadas são só piadas. Piadas não matam mais que dramas, jornalismo, publicidade ou realidade. Fez campanha pro Lula. Aí vem Fábio Rabin. Tá lá na CNN. Você acha engraçado? Eu não sei o que a CNN faz com o Fábio. Ele faz comentários engraçados. Tente rir. O que fizeram com o Léo Lins foi um absurdo. Tirar o trabalho do cara que leva alegria para milhares de pessoas, inclusive minorias do ar, é no mínimo autoritário. Arte é subjetiva, isso é censura. A diferença do gabinete do ódio para isso é que essa é explícita, né? Tá vendo aí? Eu ainda falo, ó, que o Bolsonaro fazia era a mesma coisa. Tá errado. Aí vem, ó, Oscar Filho. Picanheiro, amigo do Gentili. É da turminha aí do Gentili, do MBL. Isso aqui tem precedentes? O maior absurdo que eu vejo na comédia desde que o CQC foi impedido de entrar no Congresso é a proibição de piadas com políticos. Tudo na era PT. Por pior que falem do Bolsonaro e eu odeio este cara, não chegamos nem perto. É mesmo, trouxa. Vamos ver aqui o Oscar Filho. Feliz ano novo, pessoal. Bolsonaro, ex-presidente. O ano começou bem. Olha só, o amigo do Gentili, do MBL. Vejam bem. Eu não estou feliz porque o Lula ganhou. Eu estou feliz porque o Bolsonaro perdeu. Tem um abismo de diferença aí. Lula tem 4 anos para provar pra gente que estamos errados. Ele já provou, besta. E para encerrar, a parte boa do Lula ganhar no domingo será ver o Bolsonaro, ó, dá mal. Eu acho que pagaria pra ver de perto. Aí o Oscar Filho recebe o comentário. A parte boa é que a maior parte da imprensa vai parar de dar notícia ruim. Vamos viver no paraíso. Vai dizer fato. São notícias boas, cara. Olha a notícia aí do Léo Lins. Nossa, sensacional. Sensacional. Quem não tem memória e defende e passe pano. Eu não consigo.
tá acima de minhas capacidades. Ainda mais quando não vejo nenhuma mudança ou interesse real. Não é porque o Deltan Dallagnol, ele é um opositor de Lula, que eu vejo o Deltan realmente assim, né, preocupado com o caminho que o Brasil tá. Não vejo o Deltan, não vejo o Moro, não vejo o MBL. Eu vejo que essa turma é muito similar ao PT. Eles são realmente os petistas de sinal trocado. Eu vejo que essa turma tem um projeto. O projeto deles é deles. E aí, a gente tinha uma chance do Brasil continuar respirando. Mas trabalharam contra. Mas eita que trabalharam contra, viu? Coitado de Bolsonaro. Ô, Bolsonaro. O Brasil podia estar muito melhor. Tudo são escolhas. O 22 era o número da liberdade. Vou mandar o vídeo da Raquel Landim lá no Telegram, link na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem o pé na descrição. Não fica com raiva por mim, questão do Moro Deltan, mas eu acho que tem alguma pessoa na direita que acho que ninguém esperava que fosse defender o Deltan. E o Moro sou eu, né? Até por manter assim uma certa coerência com tudo que eu já defendi ao longo de todos esses anos e tudo que eu mostrei de um passado não distante dessa turma. E é isso. Mais um vídeo longo. Me perdoem. Daquela curtida compartilhada. Eu espero poder estar aqui amanhã também com vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!